E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um vídeo que eu quero gravar há muito tempo aqui pro canal, porque eu acho que é importante esse conteúdo que eu tenho para trazer hoje para vocês, mas também porque a ideia desse vídeo nasceu desde que eu postei um vídeo aqui no canal falando se a Ellen White era ou não uma falsa profetisa. Tiveram muitas pessoas que comentaram nesse vídeo, e algumas apoiando, é claro, e outras, pelo contrário, criticando e apresentando ali os seus argumentos para não acreditar que a Ellen White é uma profetisa. E eu reuni aqui 3 mitos que eu mais vi comentários ali nesse vídeo sobre, e hoje eu vou falar com vocês sobre esses mitos. Ellen White era racista. Mas o que levou as pessoas a comentarem isso no vídeo? Pelo que eu vi ali por cima, eu fui lendo os comentários de vocês, eu vi que algumas pessoas disseram que ela disse que uma pessoa branca não pode se casar com uma pessoa negra. Fui atrás pesquisar e vamos então pegar o texto onde a Ellen White falou isso. Sim, a Ellen White falou isso, mas vamos compreender primeiro. Então, gente, esse texto que essa pessoa usou para comentar isso está num dos escritos da Ellen White, Mensagens Escolhidas, volume 2, capítulo 42, da página 343 a 344. Eu vou ler algumas partes aqui com vocês para a gente entender. Então, vou ler aqui apenas um trechinho lá pro final desse capítulo que diz assim: em resposta a indagações quanto à conveniência de casamento entre jovens cristãos brancos e negros, direi que nos princípios da minha obra essa pergunta me foi apresentada e o esclarecimento me foi dado da parte do Senhor. Foi que esse passo não devia ser dado, pois é certo criar discussão e confusão. Tenho tido sempre o mesmo conselho a dar. Nenhuma animação deve ser dada a casamentos dessa espécie entre nosso povo. Que o irmão negro se case com uma irmã negra que seja digna, que ame a Deus e guarde os seus mandamentos. Que a irmã branca, que pensa em unir-se em casamento a um irmão negro, se recuse a dar tal passo, pois o Senhor não está dirigindo nessa direção. Eu decidi ler só esse trechinho para vocês verem o quanto o contexto textual altera a visão. Claramente ela está sendo racista porque ela está dizendo que Deus mostrou para ela que não deve haver casamento entre uma pessoa de pele branca e uma de pele negra. Mas vamos compreender, calma, vamos lá. Se a gente pegar o texto inteiro, vamos ver coisas do tipo: somos uma irmandade. Não importa qual o ganho ou a perda, temos de agir nobre e corajosamente à vista de Deus. Pois, mais pra frente, que nós, como cristãos que aceitam o princípio de que todas as pessoas brancas e negras são livres e iguais. Mais pra frente, devemos tratar as pessoas não brancas com o mesmíssimo respeito com que tratamos aos brancos, e podemos agora, por preceito e pelo exemplo, ganhar outros para o mesmo procedimento. Mas a gente já compreendeu que ela falou que somos uma irmandade, que tanto brancos e negros são iguais, que não devemos tratar todos com o mesmo respeito. Isso é certo. Mas e o contexto histórico também precisa ser avaliado aqui. Esse manuscrito da Ellen White, ele foi escrito mais ou menos no ano de 1896. Vamos agora pegar o contexto histórico de 1986 nos Estados Unidos da América, que foi o período após a Guerra Civil e mais ou menos cerca de 30 anos após a escravidão. Essa era uma época em que as relações sociais entre pessoas de peles de cor distinta era extremamente tensa. As pessoas negras sofriam segregação, violência e discriminação sistemática. Então, a relação era extremamente tensa nessa época. Tanto que nesse texto eu vi mais pra frente que ela explica sobre isso, principalmente sobre o fardo de ser um filho de uma pessoa branca e negra, ser uma pessoa mista na época. Você sofria muita humilhação
por conta de a Ellen White, ela estava escrevendo especificamente sobre os negros norte-americanos e não sobre uma situação biológica. Ela não estava dizendo que uma pessoa negra e branca não pode se casar por conta de alguma coisa biologicamente, ele falando, não era nada sobre isso. Era sobre a situação atual na época que ela escreveu, que era complicada. Tanto que a Ellen White não é a única pessoa que falou sobre isso. Existem pessoas famosas, até cantores da época, que relataram essa realidade em suas músicas. Então podemos ver que era algo realmente muito tenso vivido nessa década nos Estados Unidos. Isso não quer dizer que a gente precisa considerar que a posição da Ellen White aqui é correta. Não quer dizer que nós temos que apoiar que, ok, ela estava certa, que era isso mesmo, que ela não estava errada. Não exatamente. Na verdade, nós podemos considerar aqui que as preocupações da Ellen White se diziam que a Ellen White estava profundamente preocupada com as relações interraciais na época por conta das condições sociais raciais dessa época. Então, o que nós concluímos aqui com toda a ideia que eu trouxe para vocês? Sim, é verdade, a Ellen White, ela se opôs ao casamento entre pessoas brancas e pessoas negras, mas pegar esse texto sozinho para dizer que ela achava que as pessoas negras são inferiores às pessoas brancas é totalmente mentira, pois ela mesma nos explica aqui, e se a gente pegar o contexto histórico, a gente compreende de que não tem nada a ver com cor de pele, era situação social do momento. Ou seja, a preocupação aqui, a luz que ela teve, era para evitar sofrimento, humilhação e mais dificuldade que existia nessa época por conta da cor da pele. E o segundo mito que eu decidi trazer nesse vídeo, que foi um mito comentado que me deixou muito intrigada. Na verdade, foram duas pessoas que comentaram. Uma eu vou deixar um print do comentário aqui que eu encontrei, mas a outra pessoa eu não encontrei, não sei se apagou. Mas basicamente uma pessoa estava falando sobre a Ellen White ver outros mundos, falar em outros mundos, falar com o seu marido. Vamos compreender sobre isso. Mais ou menos em 1846, a Ellen White relatou ter tido uma visão na qual viu outros planetas. Ela nunca chegou a dizer nomes. Por quê? Eu estou destacando isso. Mais para frente, a gente vê que ela relata que ela viu planetas, outros mundos, com até 7 luas. Nessa época, Joseph Bates, que conhecia astronomia, fez a comparação ali e ligou que ela estava falando de Júpiter ou também de Saturno. Mas a Ellen White nunca chegou a citar o nome de nenhum desses planetas que a gente conhece. Esse foi um colocado ali do Sr. Bates. E a gente pode encontrar esse texto no livro de Primeiros Escritos. Gente, para resumir aqui para vocês, no livro Primeiros Escritos, na seção O Amor de Deus por Seu Povo, Ellen White relatou que o Senhor lhe deu uma visão de outros mundos habitados por seres livres de pecado, majestosos e obedientes às leis divinas. Na descrição dela, ela narrou que ela foi levada por um anjo a mundos gloriosos, caracterizados por uma natureza vibrante e seres majestosos que refletiam a imagem de Jesus. Ela enfatizou que esses habitantes eram mais formosos que os da terra por viverem em obediência estrita, aliás, aos mandamentos de Deus. É fato que a Ellen White falou sobre outros mundos? É verdade. É verdade que a Ellen White falou com os seres desses mundos? Isso é mentira, isso é um mito. Ela não relata isso. Nos seus registros originais primários, ela não relata nada disso de ter falado com os seres desses outros mundos, pelo que a gente vê. Muito pelo contrário, que eu vi que essa parte dela falar com seres de outros mundos aparece em versões populares da história, mas não nos registros originais dela. Ela ter falado com o marido morto, essa é uma outra história que a gente vai falar dentro desse segundo mito. James White, ele morreu mais ou menos em 1881. Anos depois da sua morte, a Ellen White relata ter sonhado com o seu marido e nesse sonho ter conversado com ele. Vamos ver em que texto nós encontramos esse relato. Na minha pesquisa, e resumo aqui, Ellen White, na realidade, como eu citei, ela não falou com o marido morto, ela teve um sonho.
Sonho e realidade, como a gente já sabe, são coisas totalmente diferentes. Ellen White, ela sentiu ali, né, o luto, o marido dela morreu, né, gente, ela ficou ali fazendo o trabalho ministerial que ela já estava fazendo sozinha. Então relata que esse sonho foi como um tipo de consolo para ela. Sim, nós acreditamos, essa é uma fé que nós adventistas temos, que os mortos não têm contato com a gente. Então, a Ellen White nos mostra aqui que ela não teve contato com o marido após a sua morte, até porque isso é, segundo a nossa fé, impossível. Ela teve um sonho ali, e nós sabemos que sonhos, eles não são realidade. Sonhos muitas vezes são frutos do nosso subconsciente. Então dá para compreender, ela mesma relata aqui, reconhecer que isso foi um sonho. O terceiro mito é um mito disparado mais comentado, que é: a Ellen White é uma plagiadora. Muita gente comentou isso, vou deixar até alguns prints para vocês nos comentários que eu recebi e vamos esclarecer isso nesse momento. Eu vou começar com uma coisa que talvez te surpreenda. Eu vou começar dizendo uma coisa que talvez te deixe chocado, chocada. Que é sim, a Ellen White utilizou textos de outros autores. Isso não é uma invenção dos críticos, isso realmente aconteceu, isso é uma verdade, mas calma, vamos entender primeiro. Como eu disse, temos que ter todo o contexto aí da situação para tirar uma conclusão primeiro, gente. Pesquisas encontram fontes literárias utilizadas por ela de outros autores. Ao vir editar esse vídeo, eu quis acrescentar mais algumas observações. Tiveram muitos comentários sobre a mentira branca, muita gente me aconselhando a ler, a assistir vídeos sobre isso. E eu fiz uma pesquisa mais aprofundada porque tem relação os plágios com a mentira branca, que foi mais ou menos ali na década de 80, como podemos ler nessa pesquisa. O ex-pastor adventista Walter Hare escreveu um livro ali, publicou A Mentira Branca, que é onde ele acusava Ellen White de plagiar várias outras obras. E muita gente começou a comentar sobre essa questão da mentira branca, mas vamos ver mais pra frente aqui o que a igreja respondeu em respeito a isso. Até teve envolvimento da igreja de advogado nessa história. Como eu citei o envolvimento de advogado perante as denúncias, a Igreja Adventista contratou um advogado especialista em direitos autorais, analisou ali mais de 1000 páginas e concluiu que Ellen White não cometeu o crime de plágio. Por isso esse é um mito, porque ela não foi uma plagiadora, segundo as leis do século em que ela viveu. Por isso a importância do contexto histórico. Hoje em dia, se a gente fizer isso, claro, se eu for escrever um livro e pegar trechos de outros autores sem autorização e sem dar o devido crédito, isso pode ser considerado um crime de plágio, mas não no século em que a Ellen White vivia. Situações diferentes, como podemos ver. Porque naquela época o conceito de prioridade literária era diferente, era comum e legal que escritores como John Wesley ou Charles Spurgeon usassem comentários bíblicos e descrições históricas de terceiros para enriquecer seus próprios textos sem colocar aspas ou referências. A Igreja Adventista reconhece que ela oficialmente utilizou fontes secundárias. A explicação teológica do Centro White é que a inspiração divina guiava os pensamentos da escritora, aliás, mas ela tinha a liberdade de usar as melhores palavras possíveis na literatura da sua época para descrever os cenários. Então, concluímos aqui que não, ela não foi plagiadora. Na época, no contexto histórico em que ela viveu e escreveu seus escritos, isso não era considerado plágio, um crime, tanto que vários outros autores da época faziam o mesmo, usavam apenas para dar mais contexto, mais credibilidade e também coerência nos textos que escreviam. O que isso tenha acontecido, isso não quer dizer que ela não teve inspiração divina ou que não devemos crer que ela é uma escritora, que ela realmente trouxe ali a mensagem à luz de Deus. São situações completamente diferentes e isso fica aberto agora ao seu pensamento. Porque isso não pode ser usado como algo para dizer que ela não é credível ou que os ensinos dela não devem ser creditados. Eu vou dizer para vocês, gente, eu fiquei chocada com vários comentários que eu vi nesse vídeo de pessoas criticando a Ellen White, apontando ela como falsa.
E eu quero dizer para vocês que eu não estou gravando esses vídeos, nem esse vídeo aqui, para te fazer acreditar que a Ellen White é verdadeira, para te fazer ler os livros dela, porque isso é uma decisão pessoal. Você escolhe o que você quer acreditar, o que você quer seguir, você coloca na balança, por isso existe o livre-arbítrio. Nós não somos obrigados a acreditar. Então, se você acha que a Ellen White não é verdadeira, que você não deve acreditar ou ler os escritos dela, isso é uma decisão pessoal sua. E está tudo bem, eu não estou aqui para te obrigar, mesmo que as pessoas falem que nós, adventistas do sétimo dia, idolatramos ela, colocamos ela acima de Jesus, eu estou aqui para afirmar que isso não é verdade e que eu não vou te achar menos crente, menos fiel se você não lê os escritos dela. Mas eu coloco uma reflexão aqui. O que há de tão errado em colocar em prática os ensinamentos da Ellen White? Eu te faço essa pergunta, porque os ensinamentos dela nos ensinam a ser uma pessoa mais saudável, a ser uma pessoa que ama realmente a família, que cuida da família, dos filhos, do seu lar. Os ensinos dela te ajudam, te guiam a ter relações interpessoais mais saudáveis e a viver essa vida de uma forma mais leve e de uma forma mais profunda e íntima com Deus. Eu enxergo ela dessa forma, enxergo os escritos dela dessa forma, que realmente nos ajudam a ser pessoas e cristãos melhores. Então eu não vejo todo esse alarde que fazem em cima. E não, os escritos dela não substituem a Bíblia e não acrescentam a Bíblia. E eu acho que é bom a gente criar essas discussões, a gente ter as nossas opiniões, a gente buscar tirar as nossas dúvidas por conta própria. Então, se você tem a visão de que a Ellen White é uma falsa profetisa porque alguém te falou, eu te convido a procurar por si mesmo, a pesquisar por si mesmo, a comprovar por si mesmo. Se alguém te falou que ela é uma verdadeira profetisa, eu te convido a procurar por si mesmo, a pesquisar por si mesmo e a tirar as suas conclusões. Não tome uma verdade absoluta na sua vida só porque alguém pregou ou falou aquilo. Vá atrás, procure, questione sim e pesquise e tire as suas conclusões. Veja realmente se os seus argumentos têm base e fundamento antes de colocá-los, porque se você não tem certeza do que crê, isso pode ser muito perigoso e pode ser usado contra você. Eu acho que esse é o resumo de tudo que eu quero falar aqui com vocês. E bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter esclarecido esses mitos sobre ela. Que Deus abençoe imensamente a vida de vocês e espero voltar em breve para a gente ter mais debates aqui sobre esses assuntos que eu acho muito interessante. Mas é isso, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!